Olá, aqui estamos mais uma vez para vos trazer a palavra de Deus e desta feita para dar seguimento ao último vídeo, o vídeo de ontem, em que eu vos falei dos dons de sinais, os dons que se estão ativos ou não nos nossos dias. E a conclusão é que devemos ter um espírito aberto, não limitar a ação do Espírito Santo, mas também não aceitar tudo de qualquer maneira sem um exame prévio das Escrituras. Isso é o que importa. E nós vimos que os dons cessam, mas há um caminho ainda mais excelente, e esse é o caminho do amor. E diz que o fruto do amor jamais passará, é eterno. Diz então a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 8, que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos então perceber porquê. A palavra de Deus, aqui no capítulo 13, versículo 8, começa dizendo que o amor nunca falha. E logo em seguida, o apóstolo Paulo começa a falar de coisas que falham, que cessam e que passam, como sejam as profecias, as línguas e até o conhecimento. Coisas que muitos consideravam sinais de grande espiritualidade, mas Paulo afirma que não são eternas. E porquê? Porque tudo isso pertence a um tempo chamado em parte, em que nós experimentamos os bens, as coisas, em parte, não na sua plenitude. Paulo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, isso significa que no tempo presente, mesmo com toda a revelação que Deus nos concede, através da sua palavra, porém a nossa compreensão será sempre limitada. Conhecemos a Deus de forma verdadeira, honesta, sincera, contudo, não de uma forma plena. Falamos de sua verdade, mas ainda de uma maneira fragmentada, incompleta, ainda não entendemos tudo. A palavra de Deus diz-nos que as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para Deus. Então, vivemos num tempo em que Deus se revela, mas ainda não se manifestou na sua plenitude. Um dia sim, ele há de se manifestar, juntamente com os seus. Portanto, nós vivemos no tempo chamado da Igreja Peregrina. É o tempo da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E é o tempo também da esperança, porque em esperança fomos salvos. Nós estamos na expectativa, aguardamos os novos céus e a nova terra, onde habitará para sempre a justiça. Mas Paulo aponta para esse dia diferente. Diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ora, o que é essa expressão perfeito? Não é algo pequeno, não é um livro, não é um método, não é uma experiência espiritual. É o dia da consumação.
É quando Cristo se manifestar plenamente. Então, não veremos mais como em espelho, mas estaremos face a face. Naquele dia, não precisaremos mais de profecias, porque a palavra viva estará diante de nós. Não precisaremos mais de línguas como sinal, porque a comunhão será perfeita. Não precisaremos mais de um conhecimento parcial, porque então conheceremos como também somos conhecidos. Isto não é maravilhoso? Paulo ilustra isto dizendo que há coisas próprias da infância, uma infância espiritual, claro está. Ele não despreza a infância, mas mostra que ela não é o destino final. Os dons são importantes, mas não são eternos. Mas então o que é que permanece? O que permanece é o amor. O amor é maior do que os dons, porque ele não pertence apenas a este tempo presente. Ele nasce agora, mas floresce na eternidade. O meu desejo é que o Senhor nos ensine a valorizar os dons, porém sem idolatrá-los, e a buscar experiências, sem contudo perder a essência, e a viver o hoje à luz daquilo que será perfeito amanhã. Então, deixem-me continuar falando mais acerca daquilo que permanece. O apóstolo Paulo, continuando no versículo 13, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Este agora permanece, esta palavra agora é muito importante. Paulo está dizendo que no tempo presente, no nosso tempo presente, enquanto ainda aguardamos a consumação, a manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda, Deus deu-nos fundamentos sólidos para viver. Porquê? A fé liga-nos ao que Cristo já fez, a sua obra meritória na cruz do Calvário. Não caminhamos por vista, caminhamos confiando. A fé é isso, é confiança. A fé sustenta-nos quando não entendemos tudo, quando o caminho é escuro, quando o sofrimento nos atinge. Por outro lado, a esperança projeta-nos para o futuro. Ela lembra-nos que este mundo não é o fim da história. A esperança faz-nos levantar a cabeça quando tudo parece perdido, porque sabemos que Deus ainda vai completar a sua obra, sabemos em quem temos crido. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para a terminar. Mas Paulo diz algo surpreendente. O maior destes é o amor. E porquê? Porque chegará o dia em que a fé dará lugar à visão. Chegará o dia em que a esperança será plenamente cumprida. Mas o amor não terá fim. O amor não é apenas um instrumento para este tempo presente. Ele é a linguagem da eternidade. Porque Deus é amor. E quem ama, participa daquilo que Deus é. Porque a essência de Deus é amor. Na igreja de Corinto havia dons, havia manifestações, havia conhecimento, mas faltava o amor. Por isso Paulo ensina que maturidade espiritual não se mede pelo que mostramos, pelo que aparentamos, mas pelo quanto amamos. Sem amor, a fé torna-se fria. Sem amor, a esperança torna-se egoísta. Mas com amor, tudo encontra o seu lugar. Hoje, meus amigos e meus irmãos na fé, Deus chama-nos a permanecer nesta fé
e a viver nesta esperança. Mas, acima de tudo, chama-nos a andar em amor. Porque o amor é o que nos prepara para a eternidade. Que sejamos conhecidos não apenas por aquilo que fazemos, mas pelo amor que vivemos. Não apenas pelas palavras que proclamamos, mas pela graça que manifestamos. Porque os dons passam, o conhecimento passa. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade neste mundo, não é? Tudo passa. É como a erva. Vem o sol, seca a erva, murcha a flor, seca a erva e cai. Mas sabe uma coisa? O amor jamais passará. Fico por aqui, mas não quero despedir-me sem antes dizer que se tu ainda não descobristes este amor de Deus, se ainda não tens este amor de Deus na tua vida, eu te convido a aceitar Jesus no teu coração, a aceitares a sua palavra maravilhosa, este Evangelho da graça, este Evangelho cheio de sabedoria, cheio de consolo, cheio de esperança, cheio de luz, esta palavra que é o caminho que nos aponta uma direção certa e segura. Como disse no vídeo anterior, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Por isso eu te convido a aceitar este Deus que é amor e te convido a viver em amor. Porque toda a lei se resume nestes dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E sabe uma coisa? Há uma dívida que nós podemos contrair, que é, a Bíblia nos diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Sabe o que é que isto significa? Significa que nunca iremos amar o suficiente. Irá sempre faltar mais alguma coisa. E, portanto, a cada dia que passa, somos desafiados a amar um pouco mais. Que isso se reflita nos nossos relacionamentos, nas amizades, que se reflita nos nossos relacionamentos no casamento, que a cada dia o marido possa amar um pouquinho mais a esposa e a esposa um pouquinho mais o marido. Que na igreja os irmãos se possam amar um pouquinho mais a cada dia que passa. Como o mundo seria diferente se todos puséssemos em prática esta lei simples, a lei do amor. Amar-nos uns aos outros, como gostaríamos de ser amados. Mas se quiseres ir mais além, amar-nos uns aos outros, como Deus nos amou em Cristo. Que este amor irradie todo o teu ser e sejamos completos em amor.